Bom dia! Espero que esse vídeo chegue a todos que precisam. Espero que todos estejam bem. Peço que vocês façam essa linda troca, né? Dê o like, né? Porque é essencial que essa plataforma entenda que as informações, as mensagens que chegam têm algum objetivo. Vai alcançar alguém que precisa, exatamente no momento que ela está necessitando. Então é uma linda troca. O universo ele dá inúmeras possibilidades para a gente, né? Encontramos pessoas quando a gente precisa muitas vezes de nos explicar algo, ou alguém faz uma gentileza, né? Ou no ponto do ônibus, ou numa conversa numa fila de alguma instituição. Você está com uma dúvida e você conversando com outro te dá uma palavra, te dá uma clareza e você, poxa, não tinha pensado nisso. E aí de uma informação, de uma mensagem, você consegue resolver várias coisas que todo mundo já aconteceu, né? A gente está em alguma situação e simplesmente o universo coloca a pessoa naquele momento ali para lhe auxiliar, seja com a palavra, seja com uma doação, seja com um emprego, com uma proposta, ou alguém sabe que tem alguma vaga. Então são trocas que o universo faz. E quando a pessoa chega a um vídeo, é porque tem algum propósito, não, nada é à toa. Pode ser que todo o contexto não soe, mas alguma coisa ali pode despertar algo em nós. E o universo fica feliz quando há essa troca justa, né? A gente se dispõe a fazer vídeos, né, para trazer algum tipo de informação ou de auxílio, né, na caminhada do outro, e a gente acaba também recebendo, né, o que, pelo menos eu penso, que o que eu falo vai revigorar primeiro em mim. São coisas que eu estou ouvindo para que eu siga também. Então, gostaria que vocês dessem um like. É um movimento novo que eu estou fazendo, então eu preciso entender como esse contexto do YouTube funciona ainda, e o like vai ajudar. Então, se você puder. Meu nome é Jaqueline, eu sou terapeuta holística, sou psicanálise e biomagnetista. A psicanálise chegou a mim num momento de muitas dúvidas e me ajudou a entender um pouco mais de mim. Então eu sempre falo que tudo que a gente aprende, tudo que chega para mim, de alguma forma ela está me auxiliando na caminhada. Sou mestre reikiana. Eu gosto de aprender um pouco de cada coisa. Eu acho que é importante a gente entender algumas coisas para que a gente saiba até discernir, né, o que aquilo ali, aquela energia flui na minha vida. E é importante essa troca. Quando todos entenderem, né, mas cada um no seu processo, a vida vai ficar mais leve. E quando você troca com o outro, né, seja uma palavra, seja um objeto, alguma forma de troca, você se nutre de luz, né, de coisas boas,
eleva a sua frequência. Então, cada pessoa que vê, nem seja um pedacinho, um trecho de qualquer vídeo aí dos nossos amigos que estão aí, nossos colegas que estão se dispondo a colocar também aí na plataforma e outras, é importante. O meu vídeo, ele não é um vídeo que fala de um tema de começo, meio e fim. Dentro do vídeo eu trago situações vividas, né? E o que a gente pode melhorar em nós, né? A gente se fala agora tanto de cura, mas essa cura que eu entendo não é que estejamos doentes. São situações que foram muitas vezes colocadas dentro da nossa existência para que nós trabalhássemos, né? Para que a gente possa se elevar, né? E transmutar. E aí a gente fala do despertar, né? Despertar, ele é todo dia. Todo dia você desperta para alguma coisa, não é uma única coisa. Situações que vão acontecendo e você desperta. Muitas vezes no relacionamento, no trabalho, na família, né? Uma relação amorosa, mesmo dentro do contexto de conflitos, há um despertar de que, nossa, por que eu ainda estou vivendo isso? Por que eu ainda faço desse jeito se não está dando resultado? E a gente despertou para saber se aquilo ali está funcionando ou não. As mudanças são constantes, todo dia a gente muda um pouquinho sem perceber, de acordo com o que a gente ouve, nosso pensamento, as pessoas que nos rodeiam, os encontros que a gente tem durante o dia, seja no trabalho, no ponto do ônibus, no mercado. Sempre há algum tipo de alteração, de mudança interna, que muitas vezes a gente nem percebe. E mudar é difícil, né? Sair daquela sistemática, né? Daqueles pensamentos, daquelas ações, daqueles momentos que a gente fala, mas eu aprendi assim. Mas o aprender não quer dizer que ele possa ser constante o tempo todo, né? A gente aprende algo e com aquilo ali a gente transforma vidas, inclusive a nossa. Transmutar, mudar, transformar não é fácil. Porque se fosse fácil não teria graça, né? A conquista, ela faz parte do nosso aprendizado. Então, cada vez que a gente desperta de alguma situação, né, uma conversa que a gente teve com alguém, e muitas vezes a gente espera uma resposta e a gente alcança outra. Às vezes aquele amparo ali que você, eu posso contar com fulano, com ciclano, né? E na hora que você mais precisa, o fulano não está apto a entender a sua necessidade, né? E aí às vezes as palavras não são o que a gente quer ouvir e dói, né? Machuca. Porque você está tão convicto, né, que a pessoa vai te ofertar naquele momento, né? Você está, poxa, fulano é meu amigo, é minha amiga, pô, é meu parceiro, é minha parceira, né? É a minha família, né? Quando a gente fala de família, a gente sempre tem alguém dentro da família que a gente é mais ligado. Fala, você tem certeza que eu posso contar com fulano? E muitas vezes o universo, ele faz um giro, né, um movimento na nossa frequência para que a gente precise de alguma coisa para ter essa prova,
nada mais é de pensar, nossa, eu preciso mudar em relação a essa pessoa, eu preciso mudar em relação a esse trabalho, esse relacionamento, né? E o meu ponto de vista e de como eu vou conseguir me relacionar com essa situação. Então mudar não é fácil. Então o tema de hoje são mudanças, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de mudar? Por que a gente se questiona tanto e muitas vezes a gente começa a colocar perguntas e respostas, né? A gente pergunta e a gente mesmo responde para que a gente entenda do jeito que a gente quer entender. E às vezes tem algo ali que já está no fio, né? Tá como vamos dizer que eu ouvia muito, no fio da navalha, né? Que não tem mais o que fazer. Aquele elástico que esticou, por mais elasticidade que ele tem, um dia ou ele vai ficar frouxo, né? Porque perdeu a essência. E aí ele não vai servir mais para o objetivo, né? Ou ele se rompe. Então a vida e as mudanças e tudo que a gente realiza o tempo todo é como se fosse um elástico, né? Como nós estamos usando o nosso elástico? Estamos esticando demais? Ou colocamos na medida certa para que ele faça o trabalho dele, né? E que a gente não precise mudar a essência. Que todos nós temos uma essência, né? A gente vem com aprendizado, né, lá da infância e conceitos. E depois se tornamos, né, pessoas adultas, começamos a reformular isso aí e adaptar o conceito que a gente recebeu dentro do nosso próprio conceito de vida, do que nós queremos para a nossa vida. Então a pergunta é, por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil deixar ir? Por que é tão difícil mudar, transformar, né? Transmutar? São palavras importantes na nossa vida. Muitas vezes a gente está num processo que a gente vê que não tem mais solução. Você já conversou, você já planejou, já se organizou, né? Botou em ação, mas aquela coisa não anda, simplesmente ela não te traz os resultados que você quer, seja em qualquer situação, seja profissional, pessoal, né? E particular. Eu quero mudar, eu preciso fazer ginástica. Mas eu ouço as pessoas falar, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo. Então, como você já fala que não consegue, você já põe uma barreira para que o universo traga aquela possibilidade de mudança, né? Então, qual é o nosso pensamento? Por que a gente não tem essa dificuldade? Por que eu não consigo? É algo lá na infância? Muitas vezes são traumas que a gente traz, né, da infância, de coisas que a gente ouviu. Que você não é capaz, né, que você nunca vai ser nada, que você não vai conseguir, que você não consegue, que você é fraco, que você é gordo, que você é alto, que você é magro, você é baixo, você é isso, você é aquilo. E aquilo ali ele vem, né? Porque quando você é criança, muitas vezes você não consegue expor aquele pensamento, né? Mas por que fulano falou aquilo? E a gente aceita e ingere, né? E isso fica a vida inteira com a gente. E muitas vezes vai travar a gente num processo de mudança, né? Então a gente tem que, ou pelo menos deveria, buscar esse entendimento. Por que eu não consigo? Porque eu não consigo sair desse patamar. Eu quero alcançar, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu não quero,
me movimentar, não quero fazer essa ação porque vai me dar trabalho, né? Porque tem pessoas que querem o benefício, mas não querem a ação. Então, é difícil, né? Como você vai realizar algo se você não tem a sua ação, né? Nem sempre o outro pode fazer por nós, principalmente quando é a nossa vida privada, né? Se eu não gosto no relacionamento, um outro não pode vir intervir e falar, ó, vamos separar aí porque eu estou vendo que não vai dar certo. Não. Então mudar é complicado, é trabalhoso, né? E muitas vezes é o caso que eu falei, o trauma lá embaixo, né? De a gente simplesmente ouvir que alguém diz que nós não somos capazes, né? Porque quando fala para uma criança, você não vai ser nada na vida, desse jeito, do jeito que você está fazendo, você não vai a lugar nenhum. Você não está capacitado para isso, você está vendo que isso aí não é para você? Por que que não é para mim? Por que que eu não estou capacitado? Por que que eu não posso transformar a minha vida? Posso sim. E quando a gente começa a compreender que o que o outro fala ou o que o outro disse lá no passado, ele precisa ser trabalhado em nós, e aí a gente abre uma chave, né? E aí a gente faz a mudança interna, né? E aí muitas vezes a gente precisa de uma terapia para que aquela bola, né, que ficou ali rolando dentro da gente, né, nosso subconsciente, dentro das nossas emoções, aquilo ali se rompa, porque é necessário romper. Quando a gente percebe que há uma trava em determinada situação, eu não consigo ter um relacionamento bacana. Eu só encontro pessoas com dificuldade, que eu tenho que ficar conversando, falando, resolvendo, tá? E aí a gente vai para um movimento de ser um pouco mãe daquele ser. Porque ele também tem os traumas, ele também tem a dificuldade da mudança. Quando a gente vai para um trabalho que é sempre daquele jeito, começa muito bem, e daqui a pouco surge pessoas implicando, né, e dificultando o seu trabalho, botando empecilho. Por que que isso está se repetindo? Porque temos que mudar interiormente. Tudo começa por nós. E as escolhas somos nós que fazemos, né? Qual é o tipo de mudança que eu estou precisando realizar? Também no começo do ano, né? Estamos agora em 2026, mas essa mensagem atemporal vai chegar no momento que alguém precisar, independente de data, né, de ano. São frequências. Então a gente acha o vídeo. Eu digo que o vídeo me achou, né? Eu estava lá procurando pesquisando uma outra coisa e o vídeo veio, na minha frente. Eu falei, interessante, eu vou ouvir. E aí eu me abro para a mudança, né? Porque aquele vídeo ali, que não estava nem programado, entrou na minha frequência porque ela vai fazer alguma diferença na minha vida. Então, por que a gente tem essa dificuldade, né? Eu sei que eu estou no caminho errado, eu sei que eu estou vamos dizer assim, um termo que eu ouço, né, muito, estou num beco sem saída. Mas o beco sem saída, ele teve uma entrada. Você entrou dentro desse beco. Então, se ele, lá no final ele não tem uma saída, ele tem uma parede, a gente tem que retornar à entrada que nós entramos, né? E voltar atrás, aí a gente fala do passo, né? Voltar atrás para ver como isso aí
surgiu. Porque eu andei tanto, cheguei lá e era uma parede. Não tinha mais para onde eu ir, eu tive que voltar, né, me reprogramar novamente para poder eu escolher a entrada certa. Quando a gente faz uma mudança, quando a gente quer fazer, né, que a princípio é querer. Aí eu quero mudar. E aí a segunda é, eu preciso mudar. E depois, como eu faço isso? E aí vem questionamento. O que isso vai trazer de benefício na minha vida? Então são questionamentos que muitas vezes a gente tem até que escrever no papel e tentar responder. Eu vou sair do emprego e como eu vou sobreviver? Mas eu não quero sobreviver, eu quero viver. Se eu estou largando aquilo ali, é porque aquilo ali está me deixando em estado de sobrevivência. Fiz um vídeo aí falando sobre sobrevivência. E nós não viemos para sobreviver, nós viemos para viver. Viver em harmonia, viver em paz, viver em felicidade, viver na felicidade, né, no bem-estar, dentro do nosso contexto social, né, que cada um tem o seu, mas viver bem, sabe? Ter o que nos nutre para poder sermos pessoas melhores, seres melhores, né, dentro de uma sociedade. Então mudar é uma transição onde é difícil, não é fácil, mas quando a gente vê que algo não está dando certo, que a gente está há muito tempo batendo naquilo ali, a coisa não se move. A gente precisa entender e pelo menos deveria dizer, poxa, vou parar para pensar, o que está havendo? Por que eu estou seguindo esse mesmo caminho, esse mesmo jeito, essa mesma rotina, e chegar lá eu dou com o beco sem saída. Por que isso acontece? Por que está acontecendo agora? Sou eu que tenho que mudar? Sim. Eu digo que sim, que a primeira ação é a mudança interna, né? Se eu não estou satisfeita, eu tenho que mudar. Ou eu tenho que fazer um projeto, um planejamento, ou tenho que buscar um novo curso, ou uma nova carreira, né? Fazer uma transição de carreira, né? Com pequenos passos, mas tentar uma nova estrutura, né? Porque se não está dando certo, é porque tem alguma coisa que está faltando. E desatar esse nó é questão da gente perceber como eu vou fazer isso. E por que eu estou tanto tempo nessa luta, né? Nessa briga interna. É difícil, não é fácil. Não é fácil você largar coisas, né? Tem que estar muito certo. Mas principalmente olhar lá na frente. Poxa, se eu sair disso aqui, a minha vida vai dar um 360, um 180, um 90. Não importa o grau que vai dar, mas a gente vai ter que ter essa percepção que o primeiro passo é querer. E o segundo passo é ação. É se planejar. Eu quero sair desse relacionamento que não está favorável, está desgastado, entendeu? Não acrescenta na minha vida. E se não acrescenta na minha, eu também não estou acrescentando na vida do outro, porque é uma troca. E a gente fala da troca, né? Que falamos lá no início. É uma troca. Se eu estou num trabalho que um chefe me persegue, ou eu não ganho mais, eu trabalho mais e não recebo por isso, né? Ou
possivelmente eu ganho bem, mas também não estou satisfeita, eu quero, sabe, fazer algo que me dê prazer. E aí a gente tem que procurar saber por onde eu começo, por nós. E o que eu posso fazer de diferente? Eu gosto de fazer, eu sempre tive vontade de ser esse profissional, mas porque lá alguém no passado falou, isso não dá, isso não é pra você, isso não dá dinheiro, né? E né, todos nós tivemos alguém que, em vez de empurrar, puxava, né, de alguma forma. E quem não teve, parabéns. Porque sempre vai ter, ou é na família, ou é um conhecido, é um amigo, é um colega, ou o seu parceiro, sua parceira. Pô, mas isso não vai trazer dinheiro pra casa, não vai dar futuro pra gente, né, pra gente construir a nossa família. E às vezes não. Porque quando você faz com prazer, você coloca a frequência, coloca a energia de abundância, de prosperidade, de felicidade, de alegria, né? Você está satisfeito, então seu empenho é outro, né? Eu sempre gostei de escrever, desde criança, sempre escrevi muito, gosto muito de escrever. E em algumas situações eu fui polida assim negativamente, alguma coisa que alguém falou, e eu comecei a desanimar, sabe? E eu acabei deixando. E depois de adulta, de muita coisa que aconteceu na minha vida, eu já adulta, eu conversando, a minha mãe era viva ainda, e eu falei assim, nossa, eu tenho vontade de fazer faculdade de publicidade, que tem a ver com a escrita, com a fala, com a comunicação, e eu gosto disso. E aí, mesmo assim, minha mãe falou, mas isso aí não dá dinheiro. Entende? E aí eu fui tentar uma outra faculdade, que quando chegou lá no terceiro período, eu falei, nossa, não vou continuar, porque chega de fazer o que o outro quer. Né? E aí eu fui procurar coisas que realmente me alegram, né? Me deixam felizes. E a terapia me achou. Eu digo que todos os cursos que eu faço são eles que me acham. Eu promovo só a vontade, né? Eu quero fazer algo diferente. Eu quero sair né? Eu quero buscar um alicerce. E quando eu me disponho, né? Coloco essa frequência, o universo, ele começa a se movimentar, ele traz o que eu preciso e eu faço aquele curso. Eu acho isso lindo. Então, se você que está precisando mudar, se você está precisando, né, trocar de emprego, mudar de vida, sair dessa casa, né, comprar uma casa, alugar uma casa, comprar um carro, alugar um carro, não importa qual é o movimento que você queira fazer, né, fazer essa mudança, né, essa ação, se disponha, ver realmente o que você quer e coloque para o universo, converse, né, com a energia que você acredita, né? Seja Jeová, seja Deus, seja, não importa, Jesus, Maria, não importa, um nome, né? Essa energia a gente precisa dar nome, né? Porque nós estamos aqui nessa matéria, nessa matrix. Mas eu acredito no universo, eu acredito no Criador. E se Ele é um Criador e Ele cria, toda vez que eu manifesto essa vontade de mudar, realmente eu me abro e eu respiro, né? Eu vou falar sempre nos vídeos da respiração, né? Nessa contagem até 4, nessa contagem até 6, enquanto você consegue contar, botando o ar para dentro e segurando 2 minutinhos e depois
decrescente, isso limpa nosso cérebro, nosso sistema, nos dá uma calma para a escolha. E eu gosto de fazer isso e eu converso com o universo. Aí isso que eu estou fazendo não está me agregando mais, eu quero algo que me dê consistência, que eu possa botar a mão na massa, que eu possa, né, auxiliar o outro, né, que o que eu aprenda seja maior do que eu, né, o que eu quero fazer seja maior do que eu, que não seja só para mim, que vá alcançar outras pessoas. E assim aconteceu comigo com o biomagnetismo, que é que eu trabalho hoje, além das terapias que eu já tenho, e foram abrindo portas, né, do bio. Eu fui fazer o estudo do Reiki, que era uma coisa que eu no começo eu falava, não, Reiki, acho que não é pra mim não. Aí a gente vê aquela vozinha, né, lá da infância, não é pra você, isso não te pertence. E aí eu descobri que o Reiki é maravilhoso, ele entrou na minha vida e quando eu me abri, eu falei, é uma proposta, então deixa eu me abrir, né, para essa mudança. E o Reiki veio dentro de um pacote de um curso que eu fui focado em fazer uma coisa e dentro desse curso havia outros contextos, né, era um combo. E aí o Reiki entrou na minha vida. E hoje eu me sinto muito reikiana, gosto, faço para mim mesmo. E é mais um suporte, né? Eu que trabalho com terapia, com atendimento, eu coloco o Reiki também dentro das terapias que eu uso. E é importante mudar. É importante a gente sair desse contexto que não é para mim e eu não consigo. É para mim sim, eu consigo sim. Basta eu querer realmente, basta eu estar disposto ou disposta para que o universo me dê a essência, a diretriz, né? Porque quando a gente está nesse processo de mudança, a gente quer mudar realmente e a gente coloca energia nisso, o universo, o Criador, seja o nome que você está dando aí nesse exato momento, ele vai te ofertar. E aí a ação é nossa. Chegou pra gente, aí o que eu faço com isso? Eu coloco força, não gosto dessa palavra de força. Eu coloco a minha disponibilidade de ação, ou eu volto, né? Eu me fecho nesse bico sem saída e falo assim, mas não sei, não sei, então não sei, né? Eu sei sim, eu sei que eu quero a mudança, eu pedi e agora eu tenho que botar a mão na massa, porque o universo não faz a ação, ele coloca à nossa disposição o que a gente pede, seja positivo ou negativo, e aí nós temos que trabalhar essa energia. Eu espero ter ajudado, né? A mim me ajuda sempre quando eu faço esse vídeo, porque eu acabo também fazendo uma reciclagem dentro de mim, das possibilidades que eu quero também na minha vida, né? Porque mudar é sempre bom, sair da inércia, sair da rotina, sair daquela coisa que é um saco de pedra que a gente fica carregando a vida toda, deixar a pedra lá na estrada, que é onde ela tem que estar, né? As pedras não tem que estar dentro de um saco e muito menos a gente carregando elas. A gente vai botar ela na estrada, arrumadinha, agradecer o tempo que ela teve com a gente, porque é o nosso aprendizado, e agora o saco vai seguir vazio para colocar coisas boas, coisas que realmente a gente quer fazer, o que faz a gente feliz e expandir, né? Pegar todo esse conhecimento, toda essa mudança, expandir e ajudar outros, né? Que quando a gente dá um passo, a gente consegue, né, ir subindo degrau por degrau e toda essa vivência vai ajudar outros. A gente vai encontrar pessoas num processo parecido que você fala, moxa, eu passei por isso. E aí você vai contar a sua história e a outra pessoa vai absorver o que ela precisa, muitas vezes para ter a força de fazer o primeiro passo. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta,
amo o que eu faço, sou biomagnetista agora, médico, trabalho com bio e estou feliz pelas mudanças que eu tenho feito na minha vida. Espero que você também fique. Um abraço e até a próxima. Gratidão.